Entenda o milagre da vida ressurgindo nessa palestra com Alberto Almeida. Você já parou para refletir no milagre que acontece silenciosamente quando uma vida começa? Enquanto o mundo segue sua rotina. Enquanto milhões de pessoas caminham apressadas pelas ruas. Dentro do ventre de uma mãe acontece um fenômeno extraordinário. Uma única célula começa a se dividir. Depois 2. Depois 4. Depois 8. E pouco a pouco surge um novo corpo humano. Um coração que começa a bater. Um cérebro que começa a se formar. Um ser que começa a existir. Mas segundo a visão espiritual apresentada pelo médico e expositor espírita Alberto Almeida, esse processo não é apenas biológico. Existe algo ainda mais profundo acontecendo ali. Existe um espírito que retorna à vida física. Um espírito que traz histórias, experiências, aprendizados de outras existências. E é justamente nesse momento silencioso da concepção que um novo capítulo da jornada espiritual começa. Mas existe um detalhe muito importante nessa reflexão. Quando entendemos a vida sob a perspectiva espiritual, percebemos que nenhum nascimento acontece por acaso. Nenhum corpo é formado sem propósito. E nenhuma existência surge sem significado. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Será que estamos realmente conscientes do valor sagrado da vida desde o seu início? Fique comigo até o final. Porque essa reflexão pode transformar profundamente a forma como você enxerga a existência. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. É a fala emblemática, poética, do cantor popular, que por sublime inspiração elaborou esta oração em torno da vida, Gonzaguinha, brindando nosso povo brasileiro com a possibilidade de fazer reflexões em nível laico acerca da sacralidade que envolve a existência. Sem sombra de dúvida, essa música é um poema de inspiração que, musicalizada, dá ensejo a que a nossa pátria possa louvar a vida. Porque viver é sempre um enigma, já que a vida, ela por si mesma não consegue ser definida. Mesmo a biologia, dispondo dos seus recursos acadêmicos, não consegue trazer uma apreciação que dê conta de abranger, do ponto de vista conceitual, o que representa a vida. O máximo que podemos ensejar, estabelecer, é falas em torno da vida, conceitos sumários, percepções fragmentadas, porque a vida, ela é tão abundante, tão fecunda e tão grandiosa, que é impossível poder entretecê-la numa definição de um período grafado numa folha de papel. Nada obstante, tão intrigante, tão complexa, que faz com que uma célula seja mais enigmática do que uma montanha. É mais fácil definir a montanha, equacioná-la, discriminá-la,
e explicá-la do que mergulhar numa pequena célula, invisível a olho nu, e poder fazer com que a vida possa ser decifrada nessa minúscula expressão de vitalidade. É assim que o Espiritismo traz, enquanto gênese, numa perspectiva de análise da existência, propondo efetivamente um traço de união com as ciências que estudam a vida, para poder tentar estabelecer a sua contribuição de enriquecimento, favorecendo que a academia possa, de braços com a religião, na fala kardeciana do Evangelho segundo o Espiritismo, fecundar-se e superar os seus limites, ensejando, portanto, beneficiar-se da ciência espírita, que traz contribuições momentosas para os diversos ciclos da vida dentro da existência, posto que o seu próprio nascimento, configurando o corpo físico como uma expressão de vida palpável, ele já traz a complexidade que é para as ciências poderem defini-lo. Quando se olha o processo da vida surgindo, tem-se a impressão que a natureza dispõe de um design efetivamente inteligente, posto que tudo se encadeia, se enquadra, numa perfeição que o homem não consegue replicar, nada obstante toda a sua evolução e todo o seu conhecimento cognitivo, tecnológico, científico. Quando olhamos para o corpo físico, para apenas tomarmos de uma janela que se abre, a fim de poder entretecer uma visão, uma percepção do nascimento do nosso corpo físico, nós nos encantamos. Porque os espermatozoides, dentro da bolsa escrotal no testículo, eles produzidos a cada 62 dias, num movimento de maturação chamado de maturação dos espermatozoides, a partir das espermatogônias, eles são produzidos e embalados dentro de uma matéria essencialmente nutritiva e protetora, produzida pelas glândulas seminais, pela próstata, que vai lhe ensejar, de algum modo, a sua sobrevivência e a sua vitalidade na grande viagem, para que o corpo possa ser reproduzido. No corpo viril, masculino, a nossa estrutura genital, ela é tão encantadora que surgem glândulas bulbo-uretrais, minúsculas glândulas, que fazem a produção de um líquido hialino, transparente, e que tem a finalidade, em função dele ser alcalino, de diminuir a acidez que se estabelece dentro da uretra, porque os espermatozoides não suportam acidez. A urina, que habitualmente é residual na uretra, poderia comprometer a sua vitalidade. Assim sendo, as glândulas bulbo-uretrais promovem essa substância que, como que, dentro da uretra, quebra a acidez para viabilizar os espermatozoides. Mas não só isso. Ela, em se expressando, promove a lubrificação peniana para que o ato sexual seja um ato prazeroso e não doloroso. E assim, embalado pelas glândulas seminais, pelo líquido, pela frutose, pela secreção da próstata, que armazena os espermatozoides, eles são projetados numa média de 200, 300, até 500 espermatozoides numa ejaculação. São projetados dentro da vagina, e lá, no interior da vagina, eles compõem o lago seminal, uma região que fica próximo da entrada do útero. Mas uma outra dificuldade que a natureza resolve, deixando intrigado aqueles que a estudam, é que a vagina é muito ácida. Para proteger a mulher, a câmara uterina, da invasão dos micro-organismos. A acidez vaginal, quase sempre em torno de 5,0, um pouco para mais, um pouco para menos, mataria os espermatozoides de uma só vez, em função dessa qualidade hostil que a acidez apresenta.
Mas, a cada 28 dias, a mulher proporciona a produção de uma secreção que sai do útero, exatamente do colo do útero, nas glândulas que ficam no ponto final do útero, na cérvix uterina, e que faz o encontro com o terço final da vagina. Essas glândulas promovem uma secreção que escorre pela vagina e que dá a oportunidade que a mulher saiba que naquele dia ela está ovulando, ela está fértil. É uma secreção igualmente hialina, semelhante à clara de ovo, portanto um pouquinho amarelada, e que ao cair no canal vaginal proporciona a quebra da acidez vaginal. Vejam como é o encaixe da natureza. Quando os espermatozoides são ali alocados pela ejaculação, no êxtase sexual, eles encontram, portanto, uma vagina que está acomodada ecologicamente pelas glândulas da cérvix uterina, com uma acidez compatível com a possibilidade deles manterem-se viáveis, e ali depositados num grande lago, eles fazem uma grande viagem de 20 centímetros, tomando a entrada do útero, o canal que faz o acesso à câmara uterina, e movimentando-se através da sua cauda, o espermatozoide estabelece numa velocidade incrível de 2 a 3 milímetros por minuto, o que deixaria envergonhado qualquer homem, por mais velocista que fosse, e que pudesse disputar uma prova do atletismo de 100 metros rasos. Eles são muito velozes, os espermatozoides. E eles acessam a câmara uterina através desses batimentos. Mas esse funil, esse portal de acesso ao útero, além de produzir essa secreção, eles funcionam como se fosse um tamiz, inviabilizando a entrada de micro-organismos numa proteção incrível à estrutura mais interior genital da mulher, que é o útero, que infeccionado poderia lograr estabelecer uma infecção letal. Os espermatozoides têm que ultrapassar esse tamiz, esse processo tão difícil, e eles o fazem na quantidade que foram expostos, 200 a 500 milhões, eles avançam. Mas alguns têm uma cabeça muito grande, ficam pelo meio do caminho. Alguns têm 2 caudas, também não têm uma boa velocidade. Outros têm uma cauda curtinha, uma cabeça muito pequenina. Enfim, o espermatozoide, que é muito pequeno, só visto pelo microscópio, porque ele mede 0,06 milímetros, 0,6 micras, naturalmente, que em sendo muito pequenino, mas muito veloz, e não estando bem na sua performance morfológica e funcional, eles vão morrendo pelo meio do caminho. Mas um punhado entra dentro do santuário mais sagrado que a natureza concedeu para a natureza cósmica, o útero. E quando eles entram no útero, imaginemos que o meu corpo aqui seja o útero, o meu tórax, há 2 trompas, são as trompas de Falópio, que fazem contato com a estrutura do ovário, seja da direita, seja da esquerda. E eles, ao entrarem, eles sabem qual foi o ovário que ovulou. Há uma estrutura de uma linguagem química e hormonal que permite que os espermatozoides se dirijam para aquela trompa que está agasalhando, coletando o óvulo produzido pela mulher no seu ovário. E é nessa trajetória que eles se dirigem, através de um fenômeno chamado quimiotaxia, através de um processo enzimático, hormonal e químico, eles vão celeremente para vencer essa distância que da vagina até o encontro com o óvulo medeia em torno de 19, 20 centímetros a ser percorrido em torno de 6, 7 horas, significando dizer que o processo da fecundação dar-se-á não no ato sexual, mas a posteriori, também deixando-nos muito claro que o espírito reencarnante, ele não fica às proximidades do casal que está tendo o ato sexual, esperando a possibilidade de reencarnar. Embora, transe, eu quero reencarnar. Não é assim. Ele está ali,
para o processo da reencarnação, aguardando. O ato sexual, ele é presidido pela particularidade, pela intimidade, pelo sagrado, com que aquela relação faz o enquadramento. O casal, portanto, que estabelece um movimento ético e moral na sua conjugação, tem a respeitabilidade da câmara nupcial, tem, portanto, vedado esse ato que é um ato tão íntimo, tão profundo, tão sagrado, quanto o ato de orar. Nada obstante, na atualidade, o ato sexual tem compartilhamento de inúmeras pessoas numa atividade que representa uma ética relativamente em decadência em alguns grupos, e que fazem da promiscuidade o ponto de encontro de corpos e o compartilhamento de entidades que se valem para nutrir-se do plasma sexual sem nenhum comprometimento com a sacralidade que deve envolver duas almas que se relacionam intimamente no movimento de amorosidade e numa perspectiva de interação física. Ali, portanto, depois de 6 horas, vai se dar a concepção, 7 horas aproximadamente, se a mulher estabeleceu a ovulação. É curioso como se estabelece a ovulação. Há o ovário, vários folículos entram no processo de maturação, e habitualmente faz um movimento de extrusão do seu conteúdo, que na linguagem da embriologia chama-se o ócito de segunda ordem, que nós coloquialmente chamamos do óvulo. As franjas, como se fossem dedos de carícia, vão ao encontro do ovário, tomam o óvulo, e o óvulo, que não tem movimento próprio, que é estático, ele passa a circular na trompa, na direção do útero, através de movimentos ciliares e de movimentos musculares, que vai trazendo o óvulo delicadamente da extremidade da trompa, no interior dela, desse canal, até uma distância que se aproxima do ovário, mas ainda está distante do útero, aonde deverá se estabelecer aquilo que Jorge Andréa chamaria metaforicamente e poeticamente do encontro de Romeu com a Julieta. Vários Romeus foram acionados, há apenas uma Julieta. Ela vem trazida como se fosse por uma esteira rolante, e quando eles se dão conta que elas estão lá, surge como que um grito. Os espermatozoides são tomados de um fenômeno que a embriologia chama de capacitação espermática. Eles aceleram a sua movimentação, porque a princípio tudo favorecia a sua descida ao encontro do óvulo, mas agora os cílios batem ao contrário, o movimento muscular é ao contrário, o vento está contra, e eles precisam chegar no óvulo através dessa estratégia enzimática, hormonal e da sua cauda, que lhe dão uma mobilidade extraordinária no encontro do óvulo. E ali, daqueles 500 milhões, chegam 100, 150, 200 espermatozoides. Circulam o óvulo, como se pudessem fazer um movimento de decisão de quem vai conseguir. E de repente, mergulha usando uma enzima e faz o movimento da fecundação. Ao penetrar no óvulo, surge um fenômeno curioso: o óvulo se fecha, e ali nenhum mais um outro espermatozoide é lícito a penetração. Esse fenômeno mágico, feito dentro de um mecanismo químico hormonal, ensejando esse abraço nupcial de Romeu e Julieta, estabelecendo naquele ponto distal da trompa de Falópio uma célula ovo, o zigoto, estabelece-se nessa circunstância o início da reencarnação. Todos os embriologistas dizem que aí
começa a vida humana. Karl Baer, o pai da embriologia moderna, diz que no momento em que surge a fecundação, o zigoto formado, inicia-se a vida humana. O ser humano está constituído no seu início, naquele momento em que se estabelece o processo da concepção. É aí que os espíritos disseram a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, que se inicia a reencarnação, que deverá se concluir quando o bebê nasce. Mas a magia da vida dá-nos a entender de que nós ainda estamos muito distantes de poder definir, esquadrinhar e poder avaliar a complexidade desse fenômeno da fecundação. Tudo que se sabe é muito pouco diante de alguns enigmas que se estabelecem. Por exemplo, por que este folículo amadureceu e fez a extrusão do óvulo, a exposição do óvulo, e não o outro? Já que vários folículos estão amadurecendo, o que faz com que um entre na maturação e exploda, por assim dizer, no ovário, e os outros não? E às vezes um óvulo capenga, que traz uma carga genética comprometida, que traz uma sensibilidade maior para as mutações gênicas. O que a medicina fetal, a embriologia, a genética, a andrologia não sabe ainda explicar, é pelo que daqueles 500 milhões de espermatozoides que saíram numa carreira, como se fossem maratonistas, aqueles que chegaram lá, os 200, e aquele que penetrou, naturalmente deveria ser o mais apto, o mais competente, não só morfologicamente, mas funcionalmente. E dá-se que alguns que penetram o óvulo trazem um cromossomo a mais, por exemplo, compondo a síndrome de Down, o cromossomo 21, ou então a síndrome de Patu, gerando um corpo que vai sobreviver apenas alguns dias após o nascimento, uma síndrome grave, porque aquele espermatozoide que conseguiu penetrar no óvulo é justo aquele que traz uma debilidade genética, já que as mutações gênicas se estabelecem a partir dessa conjugação espermatozoide-óvulo. Por que, portanto, o espermatozoide que chegou não foi o mais forte? Isso ninguém sabe explicar. É um enigma ainda para os estudiosos da academia, que mergulham para tentar esquadrinhar o surgimento da vida biológica sem conseguir fazê-lo com prontidão. O fato é que este ovo zigoto caminha na direção do útero. 3 a 4 dias, ele chega no útero levado pela esteira rolante, os cílios, o movimento da trompa de Falópio muscular. E quando ele cai dentro do útero, num tapete felpudo, ele que é visto a olho nu na sua fecundação, agora multiplicando-se, caindo dentro da matriz uterina, vai começar a sua inserção, formando aquilo que será a placenta. Mas até que se forme a placenta, ele já traz os nutrientes que ele trouxe do ovário, que lhe vão assegurar a sustentação. E depois, a placenta substituirá esses nutrientes, que naturalmente vão falir, se esgotar. Mas quando eles se esgotam, eis que o embrião já fincou-se na parede uterina, formando ali a placenta e estabelecendo o cordão umbilical que vai lhe permitir viver 9 meses dentro do útero. Mas o curioso desse processo é que do 4º ao 8ª semana, portanto 5 semanas, são decisivas para a formação do ser humano. É o chamado período embriogênico. É um período crítico. Muito embora a vida seja pulsante, porque antes que se conclua o 1º mês, o coração, quando o embrião ainda tem 2 milímetros, ele já bate 70, 80 vezes por minuto, antes que completar o mês. E quando ele completa o 8º mês, a 8ª semana,
antes que ele complete a segunda semana, o primeiro mês, portanto a quarta semana, ele já bate 80 vezes. E antes que ele complete exatamente o segundo mês, quando ele vai passar para o terceiro mês, portanto até a oitava semana, ali está definido tudo que será organicamente. É o período da embriogênese, o rascunho do que somos na nossa estrutura interior. A partir dos folículos que se formam, os 3 folículos, se estrutura o embrião, que a partir da 9ª semana, portanto do terceiro mês, vira feto. E como feto, é apenas a organogênese que vai maturar. É apenas a engorda, por assim dizer. É precioso esse período inicial, no qual o ser é vulnerável às radiações, às infecções, aos efeitos teratogênicos. Também é um período crucial, porque é o período inicial da reencarnação, quando algum espírito pode desistir de continuar fazendo parte daquele movimento de formação do seu corpo e pode abandonar o corpo, gerando o aborto espontâneo. Esse processo, portanto, mágico, ele deixa a medicina fetal bem atenta, porque a vida explode desde o início, quando surge o óvulo tremulando, quando fecundado, multiplicando-se em 2, 4, 8, 16, 32 células, formando a mórula, até formar o embrioblasto, que circula em torno do 14º dia. É esse dia fatídico, hoje para o conhecimento da área acadêmica, para um grupo de profissionais que dizem, é nessa instância que começa a se formar o sistema nervoso, o embrioblasto, o neuroblasto. No 14º dia, define para estes que há vida. Então, antes do 14º dia, segundo estes, você pode fazer o que quiser com o zigoto, porque ainda não há vida. É uma definição focada dentro de uma visão centrada no paradigma materialista. O paradigma materialista analisa a vida a partir do corpo e não da subjetividade, da alma. O paradigma materialista diz que nós somos decorrentes de uma estrutura física e o cérebro que se forma é quem seja a formação da mente, do pensamento, da emoção, do sentimento, dos instintos, dos desejos. Esse olhar faz com que hoje olhe-se para o embrião antes que complete o segundo mês, antes que seja feto, e tenha esse profundo descaso para com ele. Alguns são mais audazes, dizendo que mesmo depois que ele está formado, ainda não há vida pulsante, querem promover a legalidade do aborto para as gravidezes que estão marcadas até 3 meses. Outros são mais ainda audazes, diz que até 5 meses você pode pleitear o abortamento, porque quando você detecta malformações, e você pode fazê-lo mergulhando na estrutura, na amniocentese, estudando a câmara uterina, o líquido amniótico, ou fazendo a ultrassonografia, você pode detectar malformações congênitas, que foram geradas ali naquele 4 até a 8ª semana da gestação, e em se formando uma criança sem uma parte do anencéfalo, sem um braço, sem uma perna, sem uma parte do seu corpo, você pode escolher fazer o aborto eugênico, porque o ser, como que, não está formado. Essa é uma visão estritamente materialista, que lembra a cultura de Esparta, que valorizava o corpo e matava aqueles que apresentavam alterações orgânicas, que não legou para a humanidade um geômetra, um poeta, um filósofo, um esteta. Era uma cultura corporal, física, para a beligerância, para a guerra. Hoje, em todo o mundo, e inclusive no Brasil, estamos nos inclinando para esse paradigma materialista e para esse modo de olhar o embrião e o feto, ameaçando-o de expulsão. Se a mulher sofre uma infecção no primeiro ou no segundo mês de gestação, ela tem o direito, segundo a visão destes, de pleitear o abortamento. Nada obstante, a nossa legislação ainda não consagre
Ela só permite o aborto quando há risco de vida para a mãe, quando há estupro, a gravidez resultou de estupro, ou quando a criança apresenta anencefalia, a ausência de uma parte do encéfalo, conforme decisão que o Supremo Tribunal, legislando indebitamente, estabeleceu para o Brasil no ano de 2011, em abril de 2011, analisando a matéria. Apenas essas 3 questões, mas há toda uma inclinação desse olhar materialista que quer ampliar o abortamento para níveis assustadores. E se uma mulher apresenta uma alteração orgânica nesse período inicial, dizem esses profissionais dessas áreas, nada obstante a legislação não apoie, de que o Brasil deveria abrir espaço para se promover o aborto eugênico, a moda espartana. E há 3 dias Stephen Hawking desencarnou com o processo da paralisia em função da esclerose amiotrófica lateral esquerda, e está aí a cultura científica que ele brindou o mundo, nada obstante fosse uma alma encarquilhada num corpo que adoeceu desde cedo e que fez com que alguns dissessem que ele era um cérebro conduzido por uma cadeira de rodas. Até para analisar Stephen Hawking, analisa-se de uma forma mecanicista, materialista, olhando apenas para o cérebro, não entrevendo o ser que transpõe, o ser que habita o cérebro, o ser que modelou a estrutura cerebral. É nesse olhar que pleiteia-se o aborto eugênico, mas contrapondo-se a esta visão, a ciência que estuda o espírito, o espiritismo, analisando a subjetividade do ser, propõe um outro modelo de análise da vida e diz que a gênese corporal, ela decorre do espírito, que manipulando as organizações genéticas, faz a modelação de um corpo a seu critério, sendo a forma da forma, a forma que faz o bolo. É, portanto, a subjetividade que faz o corpo, não é o corpo que faz a subjetividade. De que o cérebro não é aquele que estrutura a vida, de que ele é apenas um equipamento como o computador, mas aquele que dedilha o computador, ele é o espírito que existe antes do cérebro. Esse olhar, portanto, que faz uma contravisão àquela que está posta aí e que ganha espaço dia após dia, interferindo na casa legislativa e nos inclinando para a legalização do aborto, a doutrina espírita vem e de forma clara alinhava não só o seu conceito filosófico, mas se apoia em fatos, mostrando que é o espírito que modela o corpo, de que pensar, sentir, desejar, ter os impulsos são decorrentes da alma, que habitando o corpo expressa-o através do corpo, de que não é o cérebro que faz a mente, que origina-se do espírito, mas sim o espírito que estrutura a mente linkada à estrutura cerebral. Esse olhar, portanto, ele é inteiramente diferente. O materialismo diz: o corpo é a causa, a alma é um epifenômeno do corpo, uma consequência. O espiritismo diz: não, a causa é a alma, o corpo é um epifenômeno da alma, porque somos nós quem modelamos o corpo. Esse olhar, ele nos diferencia perfeitamente quando vamos encarar as situações de abortamento, porque uma criança que seja estruturada no ventre materno, cuja mãe sofreu uma infecção no início da gestação, no primeiro trimestre da gravidez, ela necessariamente não apresentará alterações se o espírito assim não necessitar, ou ela apresentará alterações porque é uma necessidade do espírito terapêutica para o seu processo evolutivo. Então, o não aborto é cabal, não tem como dizer que vai apresentar alteração se nós não conhecemos os ascendentes espirituais. Porque o que a medicina não sabe explicar, por exemplo, é porque alguns vitimados por uma virose desenvolvem alterações congênitas, alterações
congênitas e outros não. Uns que usam uma substância química apresentam alteração teratogênica e outros não. Como o caso de Alberto da Rocha, que eu citei aqui há 2 conferências atrás. Originário de um casal espírita, Leda e Narciso, ela com 24 anos, ele com 28. Alberto era o 4º filho de uma prole que depois se constituiu em 5. Ela fez a rubéola no 1º trimestre da gravidez. Período crítico, aonde há alterações cerebrais, surdez, cegueira. É uma doença extremamente invasiva, viral, que gera esses efeitos nefastos para o corpo. E quando ela foi ao médico, em Sobradinho, no Hospital Escola da UNB, o médico disse: você está com rubéola, aborto. A indicação é aborto. Ela disse: mas como assim, doutor? Ele vai nascer alterado, surdo, cego. Mas como assim, doutor? Ele vai nascer um monstro. Ela disse: doutor, ele pode nascer um monstro, mas eu não vou abortar. O médico, incomodado porque foi, por assim dizer, contraditado na sua competência e também na sua arrogância, porque aquele que somos médicos, nós nos sentimos às vezes quase deuses diante de alguém que não conhece medicina, como se fôssemos diferentes, e criamos uma arrogância que gera a ausência da autonomia do outro poder discutir o encaminhamento do seu tratamento. Esse colega foi ao encontro do pai, que era funcionário do hospital escola, e chegou com Narciso e disse: sua esposa está com rubéola, a indicação é aborto. Ele disse: mas por quê? Porque vai nascer um monstrinho. Narciso, de bom humor, porque todo espírita tem um bom humor, pelo menos no norte, disse: esse monstrinho vai me comer? O médico ficou sem jeito, porque foi uma abordagem paradoxal. Disse: nem tanto. O que disse a minha esposa? Não, ela não quer abortar. Então, doutor, deixa a nossa criança nascer, porque se vier assim, como você está dizendo, o monstrinho, Deus nos encaminhando para que possamos criá-lo. Nasceu Alberto da Rocha. Diferentemente dos irmãos, apresentou os olhos verdes, portanto, culturalmente, era um destaque. Nasceu meio galego, que lhe ensejou o apelido de o galegão, e com uma saúde férrea. Um homem notável, que quando criança era o primeiro aluno da escola. Corria, grande, corpulento. A rubéola nem tchum. Na época em que escrevi o livro Respeite a Criança, Cidadania desde a Concepção, ele já tinha feito, eu narro esse caso no livro, ele já tinha feito 120 mil atendimentos em sala de parto e na maternidade. E ele me dizendo: Alberto, eu fico pensando nas pessoas que eu orientei, nas salas de partos que eu fiz, nas crianças que pela misericórdia divina eu tive a possibilidade de ser a ponte para liberá-las da morte que se avizinhava. Quantas orientações, quantos atendimentos. Alberto era tão extraordinário que na maternidade se seguia o seu atendimento na enfermaria. Tinha uma criança que estava na enfermaria em torno de 6, 7 anos e que não deixava nenhum pediatra examiná-la. Alberto, que fez o curso de medicina e se formou na especialização da pediatria e da puericultura, era aquele que desvendava os mistérios quando algum colega empacava. E essa foi uma das situações que ele viveu em Brasília. Os colegas queriam examinar a criança, chutava, não deixava tirar a roupa para ser auscultada. Ele chegou na ponta da sala, uns 3 colegas já tinham tentado e não tinham conseguido. Ele disse: deixa comigo, saiam, deixa que eu vou examinar a criança. Os 3 colegas ficaram de fora, ele entrou e de repente a criança tirou a roupa, ele foi e auscultou a criança toda. Depois a criança saiu sorrindo da enfermaria. Os colegas ficaram intrigados: o que é que ele fez, como é que ele conseguiu aquilo que 3 não tinham conseguido.
No outro dia, lá está de novo o empacamento. A criança não deixava nenhum profissional da pediatria examiná-la. E lá está o meu xará, novamente dizendo: deixa comigo, isso é comigo. Os profissionais saíam, ele ia e examinava. Ninguém entendia a magia daquele profissional. Qual era a pegada que fazia com que ele ultrapassasse os limites de resistência daquela criança? Um dia, uma colega pediatra está em transferência e disse assim para ele: por favor, eu não consigo me transferir se você não me disser o que é que você fez com aquela criança. Ele sorriu e disse: foi simples, eu cheguei com ela, percebi que ela era da periferia. Aí eu disse: tu quer ganhar R$2? Ela disse: quero. Então deixa eu te examinar. Aí ele examinou. Ele, vendo o espanto dos colegas, ele olhou para a criança depois de examiná-la e disse: tu quer ganhar mais R$2? A criança disse: quero. Então tu vai sair rindo. Vocês vejam a presença de espírito. É esse profissional que seria um monstrinho. Hoje, sua mãe com Alzheimer, seu pai idoso. Ele estava a 200 metros. Eu estava em Brasília contando esse caso. Depois ele veio comigo e disse: não, Alberto, agora eu já estou a 100 metros. Ele quem cuida dos pais. Que se ele tivesse abortado, quiçá, estariam agora em condições mais difíceis, porque ele é o único médico da família. Rubéola, no período crítico, mas o espírito se sobrepondo à circunstância e definindo o corpo de que merecia. Quando a lesão aparece, é porque há necessidade da alma compor aquele corpo para o seu processo evolutivo. Não podemos desprezar, portanto, de que o corpo traduz em boa medida, na vida, a necessidade de podermos trabalhar as nossas questões mais íntimas, porque a gênese da doença não pode ser pautada apenas pelo olhar corpóreo, com a exclusão da dimensão da espiritualidade, do espírito. E quando se inclui o espírito, tudo se desfaz enquanto enigma, porque se encontra de forma profunda e cabal a motivação das alterações orgânicas que emergem no corpo, traduzindo as desarmonias do espírito, que através do seu perispírito manipula a carga genética, ativando ou não, ou, para além da hereditariedade, nos processos congênitos, gera a ausência de um pedaço do corpo, a deformidade de um braço, da visão, ensejando caracterizar, por exemplo, que um pedaço do cérebro, quando vem com essa alteração, traduz tão somente a necessidade de um espírito. Na fala do espírito Joana de Ângeles, que se projetou das alturas, ou que com uma arma de fogo atirou na cabeça, lesando não só o corpo, mas alterando a dimensão perispiritual. A anencefalia, termo colocado indebitamente, porque há cérebro, há encéfalo, não há às vezes a estrutura cerebral, a calota craniana e os hemisférios cerebrais, mas a estrutura central do encéfalo, o diencéfalo, o bulbo, o ponte, eles estão ali, e é ali que está a sede da consciência, dita por André Luiz, por Chico Xavier, de que o espírito, ele se encrava no plexo coronário, justo na estrutura do diencéfalo, aonde está colocado a glândula epífise. O mesmo que disse o notável neurocientista que publicou uma obra, O Mistério da Mente, Penfield, dizendo que a mente, ela se estabelece no diencéfalo, e de que ela se exterioriza através do lóbulo frontal e temporal, e de que a mente, o portal em que a mente entra e sai é o diencéfalo. O neurocientista, portanto, fala da mente para além do corpo. É uma fala da ciência, naturalmente de um cientista, não da ciência como um todo, que vem em consonância com a fala do espírito André Luiz, muito antes dele, porque foi na década de 40, e esse neurocientista escreveu na década de 60, publicando essa obra.
Ali, portanto, quando não se tem uma grande parte do encéfalo, não se tem os hemisférios cerebrais, um pedaço da calota craniana, a criança nasce, morre no dia seguinte, 3 dias depois, uma semana depois, às vezes dura alguns meses, ela é um espírito reencarnado. Não obstante ela não manifeste uma vida de relação, porque o aparato está comprometido, mas o espírito está fincado no corpo, faz com que o corpo tenha existência, nada obstante não possa expressar-se. Quase sempre um ex-suicida fazendo o caminho de volta para a vida, porque ninguém consegue destruir a vida, nós destruímos apenas um corpo. Foi o que aconteceu com a notável tanatologista Elisabeth Kübler-Ross, que nos seus estudos deveria encontrar dos moribundos, das pessoas que estão nas vascas da morte, a experiência da espiritualidade, muito embora vivesse numa cultura americana, ela suíça que era, pediatra, depois psiquiatra, e depois se debruçando para trabalhar na tanatologia, portanto uma formação toda materialista, ela pudesse encontrar na espiritualidade as motivações para que entender de que a vida ultrapassa os limites do corpo e o inclui. E ela o fez isso em convívio com uma paciente que era a senhora Stuart. A senhora Schwartz era uma paciente incrível. A Elisabeth Kübler-Ross fazia sessões com os alunos de medicina e pegava os pacientes terminais para entrevistá-lo. Nunca repetia uma entrevista. E uma enfermeira disse: doutora, por que a senhora não faz uma análise, uma entrevista com a senhora Schwartz? Ela disse: mas pelo quê? Porque a senhora Schwartz é uma pessoa que a morte não leva, ela vai para a UTI, morre, não morre, sai. Depois volta para... É gente que não morre, parece que gente do mal. A gente costuma dizer aqui, né? Gente do mal não morre, vai... Se fosse homem de bem, teria morrido, diria o Evangelho. A senhora Schwartz era desse tipo. Ela foi entrevistar e viu que a senhora Schwartz tinha recebido da equipe médica a predição de morte várias vezes na UTI e sempre saía. E com a sensibilidade de quem escuta as almas, a doutora Rossi percebeu que era um filho de 17 anos que ela tinha, um esposo esquizofrênico que ela tinha receio de desencarnar e deixar o filho na condição de dependente de um esposo, de um pai esquizofrênico. Assim, esse era a interdição para que ela saísse do corpo. Ela estudou muito bem isso, as pendências que nos impedem de desencarnar. Conversou com ela e esclareceu, e de fato, aquela providência de natureza sócio-jurídica foi tomada, e então a senhora Schwartz agora poderia morrer. Um pouco mais de um ano depois, quem aparece para a doutora Rossi? A doutora Schwartz, a senhora Schwartz, dizendo: doutor, eu quero ser entrevistada novamente. A doutora Rossi disse: mas não pode. Eu não entrevisto duas pessoas, mas eu tenho coisas novas para lhe dizer. Não, não pode. Ela insistiu tanto, ela já não morria mesmo, era melhor entrevistar. Entrevistou. E à medida que a entrevista foi se dando, nada de novo acontecia. A doutora Rossi foi ficando inquieta. E de repente, ela teve a coragem de dizer para os alunos: eu estava na UTI, sangrando, vi-me fora do corpo, e vi que a enfermeira ficou assustada e chamou o médico dizendo que eu estava morta. O médico chegou e constatou de que eu estava morta. Fez a ressuscitação, valendo-se dos instrumentos e de assistente, que era um estudante. Eu notei que o estudante estava nervoso, começou a fazer uma piada para disfarçar a sua ansiedade. E eu olhando tudo de cima, até que num dado momento, quando eu me dei conta, eles saíram achando que estava definido o caso. E eu voltei, de novo. A enfermeira ficou assustada comigo, porque era mais uma vez, ela não sabia que eu voltava, aquela enfermeira. Era uma experiência de quase morte. Os alunos acharam que ela estava alucinando, não deram o menor crédito. E a doutora Rossi tomou isso como uma pérola. Quando ela saiu da sessão, os alunos se inclinaram para dizer que era alucinação, analisando o caso, e ela disse que não, que isso era uma experiência de vida. Os alunos acharam que a doutora Rossi, que também já estava, porque todo psiquiatra
Com o tempo parece que perde o tempo de validade, disse na medicina, entre os estudantes, falando mal dessa especialidade. Mas a doutora Rossi fincou de que não. Aquele caso era um caso real. E ela então, a partir daí, passou a estudar as pessoas que tinham experiências de quase morte, que estavam moribundas e se viam fora do corpo. Levantou, junto com aquele que fazia parte das entrevistas, que era um pastor luterano, e foi fazendo um inventário de situações que falavam da vida após a vida. Lá num dia, o pastor pediu licença do hospital, porque a doutora Rossi publicara um livro que foi um frisson, sobre a vida, sobre a morte e o morrer. Era um livro sobre a vida, nada obstante o título fosse esse, sobre a morte e o morrer. E ele bombou, foi um best-seller, um livro que é matéria indispensável para os alunos da tanatologia. E assim, ela estava pensando em sair do hospital, desencantada com a pressão social contra ela, porque estava falando de vida além do corpo, vida além da vida, quando, agora com outro sacerdote, outro religioso, ela pensando em sair do hospital, quando ela vai se despedir, que ele vai entrar no elevador, o elevador quando abriu, quem ela vê voando dentro do elevador? A senhora Schwartz. Ela se assustou, o religioso não entendeu, ele entrou e a senhora Schwartz saiu e disse: doutora Rossi, a senhora pode me dar alguns minutos no seu gabinete? E ela saiu na frente, entrou no gabinete. A senhora Schwartz estava já morta. Como é que ela podia estar vendo a senhora Schwartz? E ela disse: eu vim lhe dizer só duas coisas. O primeiro, eu quero lhe agradecer o atendimento que a senhora me deu. O segundo, eu quero pedir para que a senhora não desista, porque o trabalho está apenas começando. A senhora está querendo desistir, sair do hospital, desistir da pesquisa. Eu vim aqui para lhe dizer isso. A doutora Rossi pegou a xícara de café, apertou bem, tomou o café para certificar de que ela estava lúcida. E para tirar uma prova cabal, pediu para a senhora Schwartz que pudesse deixar alguma coisa para o pastor que tinha desistido e tinha saído do hospital. A senhora Schwartz pegou o lápis e fez uma dedicatória ao pastor luterano e depois desapareceu. E ficou a dedicatória não pode ser alucinação. A partir daí, modificou-se a concepção da doutora Rossi. Trouxe-nos a visão, dentro da academia, ainda que timidamente, como ainda está hoje, de que a vida não é resultado do corpo, inclui o corpo, mas a sua gênese, ela é oriunda de uma perspectiva subjetiva espiritual. Compreendendo essa dinâmica, nós podemos avaliar de que uma pessoa terminal não pode ser empurrada pela eutanásia, de que por mais imprestável que possa parecer uma vida física na sua terminalidade, nós não podemos de modo algum apressá-la dando uma injeção letal, como acontece em inúmeros países do mundo, promovendo a eutanásia, portanto, a morte dita suave, que é um assassinato. Há aqueles que rogam, que pedem no suicídio assistido, por exemplo, como acontece na Suíça, ou em outros países, onde os familiares às escondidas apressam a morte do seu ente querido, porque estão vendo que o sofrimento é cruel, e porque estão de olho na fortuna do patrimônio também. A medicina paliativa vem ao encontro dos pacientes ditos terminais, para lhe dar consolo, suavidade e ausência de dor quanto possível. E a dor, por mais que ela possa se arrastar, é terapia para o espírito. Jamais podemos desconsiderá-la como sendo uma forma que o ser tem de encontrar-se com amor através da mediadora dor que se manifesta no corpo, fazendo o espírito dar um salto
no caminho da sua autorrealização, planificando-se na superação de uma pendência que ficou para trás. São essas experiências que a doutrina espírita vem e nos assinala nos dias atuais, dizendo não à eutanásia ativa, dizendo não aos abortamentos, salvo em situações muito excepcionais, quando a mãe corre risco de vida, que numa linguagem do direito nós poderíamos dizer que é o estado de necessidade, ou a mãe ou o feto, a mãe pode escolher pela sua vida, ou pode correr o risco. Mas há algumas gravidezes, como por exemplo aquelas que se colocam na trompa de Falópio, que não tem como a mãe optar pela criança e correr o risco, porque a criança vai morrer, porque aquela região ela não pode se desenvolver, ela vai estourar a trompa, vai morrer e vai matar a mãe com hemorragia. É um abortamento terapêutico, que envolve um espírito em processo de purificação, e uma mãe provavelmente com pendências no campo da maternidade, fazendo também o caminho de volta, experimentando uma maternidade que não foi a êxito, e é obrigada a fazer um aborto terapêutico para salvar-se, não podendo salvar o outro e correndo o risco de morrer. Excetuando essa situação, nem o estupro, que é uma situação das mais dramáticas, o Espiritismo propõe de que o aborto seja moral. Ainda que legal, não é moral, porque mesmo numa situação de violência, a criança, o embrião, o feto, não foi ele quem cometeu a violência sexual. Portanto, não se lhe pode imputar um crime que ele não cometeu. E ele, quando se constitui enquanto ovo zigoto, ele é único. Ele depende da mãe para se alimentar, mas ele em si mesmo é completo. A célula ovo, ela não precisa de mais nada da mãe nem do pai, salvo o alimento para que ela possa se desenvolver. O que dá ensejo ao que juristas possam dizer de que o ovo ou zigoto configura um ser com cidadania. Portanto, ele detém a possibilidade de dispor da vida como um direito fundamental. O que ensejou Lerume, quando esteve no Brasil no ano de 1988, visitando o Brasil quando aprovávamos a nova Constituição, a dizer em Brasília: quando o espermatozoide penetra o óvulo, nós podemos dar a esse indivíduo, que agora é um indivíduo que está configurado no ovo zigoto, uma carteira de identidade internacional, porque ele é único e completo, apenas precisando se desenvolver, se desdobrar no seu processo evolutivo da embriogênese, depois da organogênese, feto, para poder nascer criança, finalizando, na linguagem espírita, o processo da reencarnação. O aborto, a eutanásia, o suicídio e o homicídio são movimentos trágicos que assolam o nosso país, que está diante da gênese da violência, procurando encontrar a solução dos problemas apenas numa perspectiva material. O Espiritismo traz-nos um outro olhar, para que a eutanásia não ganhe espaço, para que o aborto fique interditado no seu movimento de legalização cada vez mais amplo, e para que o suicídio e o homicídio diminuam as taxas que estão muito altas no Brasil, muito embora o Brasil tenha a taxa a metade do mundo. Hoje o mundo promove o suicídio em torno de 12 a cada 10 mil pessoas. O Brasil tem 4,5 no máximo. Algumas regiões essa taxa é mais alta, mas o Brasil não é um país que se suicida muito mais. O Espiritismo não veio para o Brasil, veio para o mundo. Certa feita, eu atendi uma jovem que trazia no rosto o encantamento de quem quer viver, e trouxe a sua história, que em síntese, tinha um relacionamento homoafetivo, e porque não houvesse o segmento da relação, porque a outra pessoa desistiu, ela pleiteou matar e matar-se, suicídio e homicídio. Bebeu, valeu-se de álcool, e foi ao encontro da pessoa amada não correspondida a partir daquela interrupção. Jogou o álcool na pessoa, estava já embebida em álcool, e ateou fogo. A pessoa conseguiu fugir, e ela ficou em chamas.
enquanto que a outra chamava as pessoas para atendê-la, o que fizeram, mas o fizeram numa condição precária, porque ela estava vestida e as suas roupas embebidas em álcool, naturalmente que pegaram fogo, e as lesões foram de 3º grau, o que lhe levou a um coma profundo durante vários dias. A família foi chamada pelo médico, e o médico disse que a possibilidade de sobrevivência era quase zero, porque a insuficiência renal tinha se estabelecido, as lesões tinham sido pelo corpo inteiro, e que eles se preparassem, porque só um milagre, na linguagem do médico. Essa jovem me conta então, que viu-se fora do corpo, como se estivesse numa região de trem, num terminal, e ela via para baixo daquele terminal, zonas escuras, gemidos, gritos, e ela então, mobilizada por uma intuição clara de que ela iria para ali, se prostrou de joelho e, segundo a sua crença em Maria, rogou a Maria que lhe desse uma nova oportunidade. Ela me contou isso com lágrimas nos olhos, e de fato ela voltou ao corpo, contrariando o prognóstico médico. E quando eu fui examiná-la, eu pude constatar que o seu corpo era uma chaga só. Ela tinha feito perto de 20 cirurgias, 10 inicialmente, depois estava caminhando nessa direção de mais uma dezena, cirurgias reconstitutivas para liberar os movimentos em função das cicatrizes que comprometeram todo o corpo. Tinha apenas o rosto livre, que foi o lugar onde não tinha pego álcool. Todo o resto do corpo era uma chaga. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela me disse: doutor, todo o sofrimento que eu tive, inclusive quando voltei, que eu sofria tantas dores que o médico me deixava em coma induzido, para que eu não sentisse a dor, porque eram dores insuportáveis. Todas as cirurgias que eu tive e tudo que ficou como sequela não se comparam. A dor que intuitivamente eu sentia que ia experimentar indo para aquele lugar. E sorria. O que mais me espantou é que ela sorria. Uma mulher, se você corta o cabelo errado, ela fica deprimida 15 dias. Ela sorria com o corpo todo deformado. E falava da vida com encanto. Eu, de modo algum, poderia ficar inerte diante daquela situação. Me emocionei com ela, porque era um atestado de que a vida ultrapassa todos os limites, e de que o homicídio e o suicídio são portas estranhas de poder lidar com a existência de alguém que tenta sair da vida, mas sai apenas do corpo para continuar vivendo. Por fim, quero lembrar que o nosso país ainda vive a situação da ameaça da legalidade do aborto, da legalização do aborto pelos fatores sociais. E eu quero concluir lembrando um caso típico que serve também de homenagem, quando Dona Ana, no interior da Bahia, vitimada por uma barriga d'água, procurou o médico e disse: doutor, eu estou com barriga d'água. Ele olhou e disse: Dona Ana, não venha me dizer que você está com barriga d'água. É, ela disse. O Chico diz que pode ser menino. Ela disse: Dona Ana, a senhora tem 11 filhos. E eu já lhe disse que uma mulher que vai avançada em idade tem filho destrambelhado. Ela disse: doutor, o senhor quer que eu faça aborto? Eu disse: não estou falando nisso. Não estou falando disso. Vá que a sua hidropsia vai resolver daqui a 9 meses. Ela disse: hidropsia o quê, doutor? Barriga d'água, a barriga d'água vai nascer. 9 meses depois, nasceu Divaldo Franco, 5 horas da manhã, no dia 5 de maio, gritando. Disse que ele gritava tanto que mal se podia ouvir o apito do trem na estação que passava. Até hoje continua destrambelhado. Deixando-nos entrever
que nenhuma motivação, nem a social, pode se levantar contra a vida corpórea, que é palco da vida do espírito, para que possamos fazer a nossa evolução. Sim, a vida, de qualquer idade, em qualquer estado de saúde, de qualquer gênero, em qualquer expressão. Valorizar o nosso corpo hoje é uma oportunidade sagrada que o Espiritismo nos dá, dizendo-nos de que nós somos espíritos e estamos fazendo uma jornada corpórea. Não somos um corpo apresentando alguma aproximação religiosa em torno de Jesus através do Espiritismo. Nós somos almas, precisando valorizar esse corpo, se é jovem, se é adulto, se é idoso, se é criança, se é intrauterino, em qualquer instância, o nosso corpo é a oportunidade de recomeçar sempre. E se o aborto aconteceu em nossa existência, em mim como mulher, ou em homem quando fui cúmplice, ou quando pressionei ou fui omisso, nada de ficar no processo da culpabilidade tóxica negando a vida. Louvemos a existência e façamos no aqui e do agora a anulação de momentos equivocados da nossa existência, proclamando a vida onde ela estiver. Não esperemos outra encarnação e muito menos cedemos ao terrorismo que as pessoas fazem. Você fez aborto, agora você vai ser abortado, você vai ter câncer. Não é assim que os espíritos nos ensinam. Se erramos de algum jeito, direto ou indiretamente, podemos acertar, porque o Espírito Emmanuel diz que entre a falta e a consequência final da falta, ela só chega se o bem não chegar primeiro. Bernardo Eneiterson, chefiando a segunda maior clínica dos Estados Unidos, fez mais de 70 mil abortos. E talvez seja o maior ícone mundial da luta contra o aborto. Na mesma existência, depois que mudou de posição quando estudou a fetologia, alinhou-se com o movimento pró-vida. Sejamos um pró-vida a partir do nosso próprio corpo e avancemos na direção do bem, porque nenhum de nós deseja a morte, só saúde e um norte para que possamos nos movimentar. O Espiritismo é esse norte que nos inclina na direção do nosso processo libertário. Sejamos aqueles, portanto, que valorizando os minutos, as horas, entoemos um hino de louvor à vida onde e quando ela se manifeste. Não há vida imprestável, não há momento que não possa ser útil e apreciável para que o espírito possa aprender ou reaprender nos processos expiatórios. E alinhados com o pensamento espírita, assinalaremos a nossa existência e daqueles que se nos cercam, um hino de enaltecimento ao divino, porque a gênese corpórea deriva da gênese espiritual, e está nas nossas mãos protagonizar atitudes nobres ensejando efeitos nobres. E assim, conectados com a perspectiva espírita, poderemos cantar, musicalizar, repetir, poetizar, com Gonzaguinha, como quem ora. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? Mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou tormento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é um instante, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita. É bonita viver sem ter a vergonha de ser feliz.
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. Obrigado. Quando observamos a vida apenas pela matéria, tudo parece apenas um fenômeno biológico. Células se multiplicando, órgãos se formando, um corpo crescendo. Mas quando olhamos pela lente espiritual, a perspectiva muda completamente. Cada nascimento se transforma em um reencontro com a própria história da alma. Cada corpo se torna uma nova oportunidade. Cada existência se transforma em um capítulo da evolução do espírito. Por isso a doutrina espírita nos convida a enxergar a vida com reverência, com respeito, com responsabilidade. Porque o corpo pode nascer da biologia, mas a vida pertence ao espírito. Talvez seja exatamente por isso que tantos sábios ao longo da história afirmaram que a existência é um presente sagrado. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também valoriza a vida. E me conta nos comentários: o que a vida significa para você hoje?